Boa noite. Está no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Eu sou Rafael Campos e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o empréstimo consignado. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o doutor André Elias Atala, que é advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor. Um prazer ter o senhor aqui novamente. Prazer é todo mundo. O senhor já está virando quase, como eu sou quase mobília na Rádio São João, o senhor já está virando uma mobília aqui da TV, graças a Deus. É uma honra para nós. Nós aqui ficamos agradecidos. Bom, e se você tem alguma dúvida sobre esse tema, empréstimo consignado, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Doutor André, iniciando essa nossa conversa, afinal de contas, o que é esse empréstimo consignado? O empréstimo consignado é uma modalidade de concessão de crédito na qual determinada pessoa que preenche os requisitos previstos em lei para recebê-lo tem o valor das parcelas do empréstimo descontadas da sua folha de pagamento ou descontadas pela própria instituição financeira na qual ela recebe seus pagamentos. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de aposentados, pensionistas, militares, servidores públicos, essas pessoas que recebem através de instituições financeiras, elas podem ter o valor das prestações do empréstimo descontadas pelo seu empregador, pelo próprio INSS, ou então a instituição financeira na qual elas recebem, na Caixa, no Banco do Brasil, já faz o desconto e repassa diretamente para o credor delas, aquela pessoa que concedeu o empréstimo. Essa modalidade de concessão de crédito é vantajosa para as duas partes, porque para o mutuante, que é aquele que concede o empréstimo, o risco do inadimplemento é muito baixo, já que ele vai ter acesso ao valor da prestação antes mesmo de que o mutuário, que é aquele que toma o empréstimo, consiga ter a posse desse valor. E para o mutuário é vantajoso porque as taxas de juros são muito mais baixas do que aquelas praticadas no mercado através das linhas de crédito convencionais. Do empréstimo normal, vamos dizer assim, né? Isso. Aquele que você vai até o banco, até uma financeira, e aí depende, né? Tem lugar que faz cobrança por boleto, né? Você pega o valor, depois você vai pagando os boletos, né? Enfim, trocando em miúdos. Então, o senhor me permite, é aquele empréstimo que a parcela já é descontada direto no que você vai receber. Sim. Não é isso? Isso. Agora, doutor André, o senhor falou aí pensionista, militar, mas vamos especificar essa história. A quem se destina esse tipo de empréstimo? Só quem tem folha de pagamento? Só quem recebe salário? Para falar a verdade, a legislação ela trata de algumas pessoas especificamente. A legislação ela trata de empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas, servidores públicos e militares. Só que nada impede que alguém que não seja empregado, que receba, que tenha uma renda mensal, proveniente, por exemplo, de recebimento de aluguéis, faça um empréstimo consignado com uma instituição financeira e o valor dessas parcelas do empréstimo seria descontado do valor do aluguel que chegaria em conta quando pago pelo locatário. Agora, para isso depende da instituição financeira concordar em fazer esses repasses para o credor, para o mutuante, porque o tomador do empréstimo ele não pode obrigar o banco a fazer isso. Aceitar esse tipo Exatamente. de situação. Quem tem realmente direito a fazer o empréstimo consignado são esses que eu falei. São os aposentados, pensionistas, militares, servidores públicos e empregados com carteira assinada. Mesmo assim, depois de ter o crédito aprovado. Agora, nada impede que outra pessoa consiga obter o empréstimo consignado se houver acordo com a instituição financeira, aquele que concede o crédito, e com um banco onde ele recebe o valor, como no exemplo que eu dei, dos aluguéis. Se essa parcela for fixa, né, doutor? Isso. Tudo em nome da autonomia da vontade. Não existe proibição na lei para que isso seja feito. A lei não diz que é exclusivo dessas pessoas que eu mencionei o recebimento do empréstimo consignado. Né? Então, assim, isso pode estar à disposição, principalmente de aposentados, pensionistas, servidores, mas
pode ser negociado caso a caso. Eu acredito também que o mais comum seja de ser ofertado especialmente para os nossos aposentados, né, os pensionistas do INSS, que eles é o público meio que alvo, assim, né? Porque como eles têm um direito a uma renda mensal, a variação dela é muito baixa, e geralmente até para maior, para quem concede o crédito é muito mais seguro. Ainda que você tenha uma renda, como no exemplo que eu dei, proveniente de aluguéis, amanhã você tem que despejar o inquilino, ou então o contrato de locação é rescindido por um motivo ou por outro, e o risco do inadimplemento, que é mitigado pelo empréstimo consignado, ele volta todo pelo fato de você não estar recebendo renda nenhuma mais. Então é por isso que a legislação contemplou primeiramente os servidores públicos, os aposentados e pensionistas, e posteriormente veio a contemplar os empregados com carteira assinada. Porque esses têm uma renda fixa e a possibilidade de quitação do valor emprestado é muito maior, sem o risco de implemento, ou um risco mais baixo, melhor dizendo. Ok. Agora, existem uns termozinhos técnicos, doutor André, que eu gostaria que a gente abordasse aqui. O primeiro deles é a tal da margem consignável. O que vem a ser isso? A margem consignável é um percentual da renda do sujeito que tem direito a fazer o empréstimo consignado, aquele que vai fazer o empréstimo, é um percentual da sua renda que pode ser comprometido com o empréstimo consignado. Então, assim, a pessoa pode fazer vários empréstimos consignados, desde que não comprometa um percentual que atualmente a legislação fixa em 30%. Mas fixar no valor maior do que esse significa comprometer a renda do sujeito de tal forma que ele não vai conseguir pagar as suas despesas mais ordinárias de sua economia doméstica. Ele não vai conseguir pagar aluguel, não vai conseguir pagar a educação, saúde, porque está comprometido às vezes com despesas supérfluas. Então a legislação fixou em 30% a margem consignável, que seria então o limite de sua renda disponível que você teria para poder deixar reservado para fazer o empréstimo consignado. Não é? O Poder Executivo, o Presidente da República, pode, por decreto, até reduzir esse valor. Mas o máximo, 30%, já foi estabelecido por lei. Por lei, né? Uhum. Ok. Bom, então se a pessoa, por exemplo, um aposentado do INSS que recebe um salário mínimo, ele pode pegar um empréstimo consignado que a parcela tenha como valor até 30% desse salário, não é isso? 30% do salário mínimo, descontados também são feitos alguns descontos. Quando a pessoa recebe um salário, a pensão, a aposentadoria, um benefício previdenciário como esses, são feitos alguns descontos. No caso de um salário mínimo, não é feito praticamente desconto nenhum, mas para quem recebe, por exemplo, um benefício previdenciário no valor de R$4.000, vai ser feito na fonte um desconto de imposto de renda. E quando você vai calcular a margem consignável, você tem que calcular em cima do que sobrou, tirando aquele desconto que já foi feito ali. Descontos oficiais, vamos dizer exatamente. assim, né? Não é de 30% sobre o valor todo que você recebe, não. Tirando aqui o que se chamam de consignações obrigatórias. Né? Por exemplo, no caso do empregado com carteira assinada, o patrão dele, quando vai fazer o pagamento, ele já desconta o imposto de renda, já desconta a contribuição previdenciária. Contribuição sindical, exatamente, né? Exatamente. Você vai calcular os 30% em cima do que sobrou. Só isso. E também em cima do rendimento base. É bom que seja dito isso. Você não pode usar para você calcular essa margem consignável o que você recebeu, por exemplo, a título de diária, de ajuda de custo, de horas extras. Não. É só aquele salário base. Aquilo que você, aquilo que o seu credor, aquilo que a instituição que vai te emprestar o dinheiro, pode ter expectativa de que você vai receber aquilo. Porque pode ter determinado mês que você recebeu muito mais por conta de uma indenização que você recebeu e que no mês seguinte não vai ser, não vai ter sequência. Os penduricários, né, exatamente. como a gente costuma dizer. Bom, nós vamos para um breve intervalo e hoje nós estamos falando sobre empréstimo consignado. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto ou WhatsApp para o número 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.